Sabe, em ambientes de alta pressão existe um inimigo silencioso que, olha, ataca até os melhores líderes, a perda do instinto estratégico. É aquele momento, sabe, aquele em que a intuição simplesmente some e dá lugar para uma análise fria, e aí as decisões perdem todo o brilho. Hoje a gente vai desvendar por que isso acontece e o que realmente está em jogo aqui. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Quando é exatamente que a nossa percepção mais apurada de um cenário se transforma num cálculo frio? O que faz a gente trocar aquela bússola interna por um mapa cheio de dados? Vamos investigar esse ponto de virada? Porque, sinceramente, entender esse momento é a chave para evitar decisões que podem ser desastrosas. Ok, primeiro de tudo, vamos dar um nome para isso. O que significa de verdade perder essa conexão, essa coisa instintiva com o contexto? Tenta imaginar a cena. Todos os relatórios estão ali na mesa, os gráficos são impecáveis, mas falta alguma coisa. Aquela sensação visceral, sabe? O cheiro do mercado, aquela intuição sobre o próximo passo simplesmente sumiu. A análise está perfeita no papel, mas completamente desconectada da realidade que está pulsando lá fora. O que a gente tem aqui é um verdadeiro cabo de guerra mental. De um lado, a leitura analítica, toda metódica, que organiza os fatos. Do outro, a percepção fina, que é aquela que sente as nuances, as entrelinhas. E aqui vem a grande revelação. A perda dessa percepção não é uma falha de caráter, de jeito nenhum. É uma consequência fisiológica, quase uma cicatriz deixada pela pressão constante no nosso sistema nervoso. Para encontrar a raiz do problema, a gente precisa olhar para dentro. E a primeira pista, bem, ela está na neurociência. No que acontece com a fiação do nosso cérebro quando ele está sob pressão. É uma reação em cadeia que é impressionante. A pressão constante coloca a gente no modo de alerta máximo. Isso ativa a amígdala, que é tipo um nosso alarme de incêndio interno, e ele fica soando sem parar. E qual a consequência disso? O nosso córtex pré-frontal, que seria o CEO do cérebro, responsável pela estratégia, pela visão de longo prazo, ele fica sobrecarregado e simplesmente não consegue operar com clareza. E é aqui que está o ponto nevrálgico da questão. O córtex pré-frontal é o que permite a gente ler nas entrelinhas, interpretar as sutilezas de uma negociação ou um moral de uma equipe. Quando ele está, digamos, offline, a gente até consegue ver os números, mas perde completamente a capacidade de sentir a música. Esse desequilíbrio neurológico explica por que a imagem fica sem profundidade, entende? Mas olha, a história não é só biológica, não. Tem um conflito acontecendo num nível muito mais profundo. Para entender isso, vamos sair um pouco da neurociência e entrar na psicologia, para explorar essa guerra interna que acaba silenciando o nosso instinto. É exatamente aqui que a perspectiva de Jung vira o jogo. Para ele, o instinto não é um palpite qualquer, aleatório, não. É uma forma de inteligência profunda, uma sabedoria que emerge lá do inconsciente para nos guiar, principalmente quando a lógica pura não dá conta de ler a complexidade do mundo real. E aqui está o conflito central. O ego, que é a nossa mente consciente, age como um gerente controlador. Ele quer planilhas, certezas, controle absoluto de tudo. Enquanto isso, o self, que é uma parte mais ampla de nós, está conectado a essa sabedoria inconsciente e muito mais vasta. A tragédia acontece quando essa necessidade de controle do ego se torna tão, mas tão intensa, que ele simplesmente corta o cabo de comunicação com a inteligência instintiva. Então, o ponto crucial é este. Na sua busca quase obsessiva por controle, o ego acaba silenciando a voz mais sábia da intuição. E é assim que a gente perde a nossa percepção fina, nossa capacidade de navegar em águas turvas que, convenhamos, não vem com um manual de instruções. Certo? Agora, vamos juntar as peças desse quebra-cabeça. Ao conectar os pontos entre o cérebro e a mente, a solução para o nosso mistério finalmente começa a se revelar. Então, o que a gente descobriu? Primeiro, que perder o instinto não é fraqueza, mas sim uma resposta totalmente previsível à pressão. Segundo, que essa batalha acontece em duas frentes. Lá no cérebro, entre o alarme, a amígdala, e o estrategista, o córtex. E na mente, entre o controlador, o ego, e o sábio, o self. E a lição mais importante de todas: o instinto não é um luxo, é uma ferramenta estratégica absolutamente vital. Talvez a maior lição de tudo isso seja a seguinte: a gente precisa parar de pensar no instinto como um mero palpite. Ele é, na verdade, uma forma de inteligência de altíssimo nível. É como se fosse o nosso supercomputador interno processando uma quantidade gigantesca de dados sutis que a mente consciente nem percebe, e isso é absolutamente essencial para navegar na complexidade do mundo de hoje. E isso tudo nos deixa com uma pergunta fundamental.
Se essa inteligência profunda é tão vital, mas ao mesmo tempo tão frágil sob a pressão moderna, como é que a gente pode protegê-la e se reconectar com ela? O que é preciso fazer para reabrir esse canal de comunicação, que é vital, e trazer nosso melhor estrategista de volta ao jogo? Fica aí a reflexão.